Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, o Aletheia, aqui no seu podcast em que você aprende teologia, cosmovisão e apologética de uma maneira conversacional, de uma maneira descomplicada. Hoje, no episódio, eu acho que já é o sétimo, enfim, no episódio de hoje a gente já vai estar falando sobre um assunto muito interessante. A gente vai falar um pouco sobre, de certa forma, um pouco sobre teologia bíblica, né, no final das contas. A gente vai falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, mais especificamente sobre as suas influências na sua educação, como ele aplicava a sua educação e todas mais essas coisas para poder entender um pouco sobre o relacionamento entre a visão de mundo, sobre o estudo, sobre tudo, em relação ao evangelismo e principalmente no início da igreja cristã. O nosso convidado hoje, eu gostaria de apresentar, é o nosso querido professor Ulicélio. Tudo bem, professor? Tudo bem? Uma satisfação estar falando com o senhor, entrevistando, conversando um pouco. Tem alguma coisa para falar, Arthur? Não, só apresentar, gente, o cara tem muitas credenciais acadêmicas. Nós estamos aqui em Belém do Pará e tem um grande seminário aqui, que é o Seminário Equatorial, que é coordenado pelo querido Ulicélio Valente, né? O Ulicélio é especialista em teologia paulina, fez mestrado na FABAPA, né, Ulicélio? Que é talvez uma das maiores, se não a maior instituição batista aqui no Brasil. E é um prazer muito grande poder receber o Ulicélio. O Ulicélio tem uma importância muito grande para a minha jornada, particularmente. E sou muito grato a Deus pela vida dele. Excelente. Então, Ulicélio, para a gente começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o pessoal te conhecer um pouco melhor e a gente também se situar um pouco melhor. Qual a sua história com a teologia e história com a teologia no geral e qual é a história com a teologia paulina? Por que você escolheu trabalhar com a teologia paulina, ao final das contas, e escrever sobre Paulo? Boa tarde a todos, uma alegria estar aqui com vocês. E é uma pergunta que muito me fazem, eu penso que ela é bem intrigante e interessante. Quando eu cheguei no seminário, eu tinha consciência que o meu grande ministério seria a parte acadêmica, a parte do ensino, mesmo não sabendo o rumo, por onde isso ia dar. Eu só sabia que eu ia ser professor. Sempre gostei disso. E no seminário, na época que eu cheguei, já tinha grandes nomes como professores da casa, o pastor saudoso Paulo Anglada, e tinha professor, então, área de grego, hermenêutica, Novo Testamento de uma forma geral, mais especificamente evangelhos sinóticos e teologia joanina. Tinha pessoas da área sistemática, que era o pastor Raik, e história da igreja também. Tinha a professora Zilene, também, que era professora. Então eu percebia que eles tinham vários tipos de concentração teológica, mas não tinha alguém que atuasse com Paulo especificamente. Assim, o cara lê tudo sobre Paulo, aquela coisa não. Tinha muitos evangelhos sinóticos e teologia joanina. E eu, na minha cabeça pequena, eu dizia assim, bem, eu não vou para o mesmo caminho desse povo, que já estão uma jornada aqui, uma caminhada. Eu vou para algo que talvez seja melhor para mim, que tenha mais leitura, que era Paulo. Então, eu falei assim, os meus mestres, não dá para competir com eles, até porque eles estão muito na minha frente, e não era a minha intenção também, mas eu queria também que tivesse, na própria instituição, que tivesse alguém que atuasse com teologia paulina, e desde então decidi, o professor Zé Carlos, que foi um professor na época de todas as áreas do Novo Testamento, ele dizia também que era interessante você concentrar numa área específica, atuar numa área específica, como ele atuava nos evangelhos sinóticos e hermenêutica e a parte de exegese também no Novo Testamento. Sim, muito interessante. Mas o que chama mais atenção, o que lhe chamou mais atenção nessa jornada? Por que mais especificamente você escolheu Paulo, além da questão de já ser algo que as pessoas não trabalhavam tanto aqui no Norte? Também porque eu comecei a ler bastante coisas sobre Paulo, mas o que me deu assim um start muito forte para atuar mesmo com teologia paulina foi algumas conversas com amigos e uma pregação, que foi uma pregação que eu assisti inúmeras vezes, que é do pastor Hernandes Lopes, que eu tive a oportunidade, inclusive, de prefaciar esse livro, que era sobre Paulo. Eu uso bastante o material dele sobre teologia paulina. E naquela mensagem onde ele falou sobre a biografia de Paulo, como Paulo se converteu, a forma como isso se deu, aquilo me chamou muita atenção. E um psicólogo, amigo que está lá em Manaus, Alfredo Brelais,
ele dizia que Paulo, o Dr. Alfredo Berlais, ele é um psicólogo da área do comportamento. Ele dizia que Paulo é um caso raro de uma mudança de comportamento de forma muito rápida. Ele era um lunático, na compreensão dele, era maluco, e do nada ele se converteu como se fosse algo sobrenatural de fato, e foi o que aconteceu. Isso me chamou a atenção, e eu comecei a estudar, e depois eu fui vendo que Paulo se tornou um grande amigo para mim. Então, assim, me ajudou muito a moldar a minha forma de ver o mundo, ver as pessoas, as formas meu comportamento, a vida cristã, o relacionamento com as pessoas, com minha família, com meus professores, meus pais. Então, o próprio Paulo, as leituras dos próprios textos paulinos, me ajudaram a moldar meu próprio caráter e personalidade. Interessante. O apóstolo Paulo tem uma ideias também, mas uma história muito interessante, né? Porque, como o senhor disse, é uma pessoa que foi do 8 e foi pro 80, né? Ele era perseguidor da igreja, agora se tornou um perseguido. Isso mostra o quanto que Deus transforma nossas vidas. Ele pega o maior inimigo dele e transforma num um amigo muito querido. E Deus ainda é o mesmo Deus, ele faz isso com diversas pessoas, né? Ele transformou a vida do Licério, ele transforma a vida do Samuel, transforma a vida do Arthur. E a história de Paulo tá aí para mostrar que Deus ele pode alcançar qualquer um. Deus ele pode mudar a situação de cada um. Paulo olha para ele mesmo, ele olha para o passado dele e vê, ele se identifica lá em 1 Timóteo como o pior dos pecadores, né? Ele se sente vergonha do próprio passado, mas ele vê que Deus usou de toda essa situação para mostrar misericórdia com tudo isso. Você pode contar um pouco sobre a história do apóstolo, que você, inclusive, escreveu nesse livro, de uma maneira breve, principalmente destacando a questão da criação dele? Sim, é interessante. Na verdade, assim, eu fiz um caminho para estudar a teologia paulina diferente do que muitos fazem para estudar Paulo. O que a maioria faz para estudar Paulo? O próprio curso de teologia, mais o texto bíblico, obviamente, e leituras de livros. Contudo, também eu fiz um caminho um pouco periférico, um pouco longe. Eu estudei um pouco psicologia do comportamento, por exemplo, eu li muito Augusto Cury, eu leio bastante Augusto Cury, por exemplo, o próprio Dr. Alfredo Berlais, conversas com vários psicólogos sobre a linha de comportamento, como o comportamento acontece na vida das pessoas e tudo mais. E eu lembro que numa das conversas com o pastor Benildo, que também é psicólogo, ele diz que para a psicologia, por exemplo, a pessoa não muda. Chega uma fase da vida que ela é aquilo e ela não vai mudar. O cérebro formou, está pronto. O indivíduo está formado. E ele diz o seguinte: eu só acredito em mudança, e a psicologia não acredita, mas eu acredito por causa da palavra, do evangelho. Então, só o evangelho é capaz de quebrar isso, de criar uma ruptura, de fato. E ficava interessante. E comecei a estudar, então, psicologia do comportamento, psicologia voltada especificamente à mente. Aí comecei a ler também bastante sobre isso, assistindo palestras, cursos. E depois eu fui estudar só filosofia estoica. Aí eu fui estudando desde Zenão de Sítio, passando por Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio. Então comecei a ler esses camaradas, assistindo também sobre eles. E depois já desse tempo, eu fui debruçar estudos paulinos. Então, quem era Paulo? Paulo, ele foi forjado na sua época. O nome dele por si só já é interessante, porque o nome dele é Saulo, ou Saulos, que foi dado em homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi Saul. Uma coisa interessante, né? Que até em outras línguas, Saulo é Saul. Uhum. E no Antigo Testamento é Saul também, né? Isso passa batido. Na verdade é Saul. Saul. A gente chama Saulo por uma questão mais de transliteração, por assim dizer, mas é Saul mesmo. Este nome foi dado porque Paulo, ele é um chamado judeu da diáspora. Significa que ele não é judeu que nasceu ali na região da Palestina e na época de Jesus, na mesma região. Então, a família de Paulo deu a ele este nome em homenagem ao primeiro rei de Israel, que é Saul, que é da tribo de Benjamim, que é da onde Paulo vem. E Paulo diz tribo, isso. Né? E Paulo diz que ele vem da linhagem da tribo de Benjamim. E a família deu a ele este nome. E qual era o intuito da família de Paulo? O nome
para um judeu, ele não era como é para nós. A gente dá o nome, mas às vezes a gente nem se preocupa com o significado, ideias, sentidos, o que a gente quer com aquilo. Para a cultura judaica, não. O nome ele é muito importante. Ele tem significado, ele tem história, ele tem projetos, ele tem objetivos. E ao dar esse nome, eles queriam que Paulo fosse um rabi, um mestre, não fosse alguém realmente que fosse conhecedor das Escrituras. Então, eles trabalharam a vida de Paulo, os pais de Paulo, para que ele se tornasse, de fato, mestre por excelência. Então, esse nome foi dado já de forma proposital para isso. E como judeu da diáspora, ele nasceu ali em Tarso, e Tarso não é uma cidade significante, ele mesmo diz isso, uma cidade que, naquela época, era uma cidade cosmopolita, que tinha aproximadamente 500 mil habitantes, e na cidade de Tarso, ali ficava as maiores escolas filosóficas da época. Incrível que pareça, nós temos um filósofo aqui, que sabe, o Arthur sabe disso. Se não era uma da maior, isso é muito relativo, mas sem dúvida era um dos grandes centros filosóficos da época. Lá morava, por exemplo, os estoicos, os epicureus. Então lá tinha escolas de filosofia, e escolas muito boas, por sinal. E a família de Paulo, então, desde pequeno, trabalhou com que ele pudesse estudar. Então, ele estudou em casa a cultura, a língua hebraica, os costumes, a lei, tudo dentro de casa. Mas ele também já estudou de forma muito rápida tudo aquilo que o mundo de Tarso oferecia naquela época. Então, ele estudou filosofia, ele estudou principalmente filosofia estoica, e teve contato com as outras filosofias, sem dúvida, ele teve influência das outras filosofias, ele cita isso nos seus textos. Então, ele falava hebraico, que era a língua materna, o aramaico, que era a língua comercial, o grego, que era a língua cultural e língua de Tarso, então, certamente, ele tinha contato com a língua grega, o latim, e até mesmo, alguns diziam que ele tinha o que nós conhecemos hoje com o espanhol, a língua, né? Até isso ele tinha contato. Então, ele estudou a cultura, a língua dentro de casa, a cultura judaica, e estudou a cultura e a língua grega e a filosofia grega em Tarso. Além disso, Tarso era uma cidade que ficava no Vale do Silício e era conhecida lá por um material que eles usavam para fabricar tendas. Ele era uma espécie de artesão. Na época de Paulo, uma das melhores profissões, uma das nobres profissões era ser um artesão. Um artesão, como ele era num tipo específico, fazedor de tendas. Porque ele podia atuar tanto de forma particular como de forma pública, servindo os militares, o governo. Então, isso era, talvez seja até por isso que ele tinha cidadania romana, porque Tarso chegou uma época que eles queriam invadir Tarso e tomar ela. Então, muitos historiadores contam que a família de Paulo foi uma das que ajudaram a afastar os estrangeiros, ajudou o Império Romano a afastar os estrangeiros, e o Império deu a cidadania para a família de Paulo. Porque Paulo, de certo modo, ele recebeu por herança, ele diz isso. Uhum. Então, ele era um cidadão romano. Tem aquele episódio na Bíblia, né, que ele é açoitado, né? Aí o guarda pergunta para ele, esqueci qual é o personagem, mas pergunta, né? Você... Ele fala que ele né? Cidadão, como você conseguiu? Não sei o que eu recebi. Aí não, eu comprei, me custou muito caro, né? Mostrando Sim. que a cidadania romana era uma coisa muito estimada, né? Porque na época de Paulo, a cidadania, ela tinha só 3 formas de você adquirir. Uma é você comprando, o valor era 500 dracmas. Significava que você tinha que trabalhar 1 ano e 6 meses de forma ininterrupta, sem ganhar nada. Só para você conseguir. Outra, você... receber de herança, que é o caso de Paulo. Então, ele recebeu. E a outra forma era você trabalhando, de alguma forma, para o próprio Império Romano. Existiam muitas maneiras de você fazer isso. Aí você recebia. Então, ele recebeu de herança. Então, veja só o currículo desse cara, esse camarada aí. Ele tinha cultura hebraica, língua hebraica materna, conhecedor da lei, a filosofia, a língua grega, a cultura grega. Tinha uma das melhores profissões da época, que era ser artesão e fazedor de tendas. E quando Tarso ficou muito pequena, isso é muito natural, quando você está numa cidade que não tem muitos recursos, não te oferece muito, você muda de outra para outra região. E a família de Paulo era uma família bem financeiramente também, então eles queriam realmente investir na vida de Paulo e enviaram ele, alguns vão dizer
que ele tinha basicamente 15 anos. Era ali, entre 15 e 18 anos, ele foi mandado para Jerusalém para estudar com Gamaliel. O que a gente não percebe, até nos textos, é que isso era caríssimo, você fazer o deslocamento e estudar. Então, não era qualquer pessoa que estudava em Jerusalém naquela época, e não era qualquer pessoa que tinha recurso para estudar. Então, assim, não tinha universidade pública, não tinha nada dessas coisas. Então, para você estudar na melhor escola judaica da época, era muito caro. Então, a família de Paulo quis investir nele. E o que é interessante que eu descobri nas minhas pesquisas, mais na área psicológica, não na área teológica, porque na área teológica você não vê esse ponto. Mas quem estuda o comportamento, especificamente o comportamento de Paulo, como Augusto Cury fala, como ele se converteu olhando Jesus, lendo sobre Jesus e se impressionando com o comportamento de Jesus. Porque Jesus não deveria se comportar daquele jeito. Augusto Cury diz, é impossível alguém se comportar daquele jeito. Então, nesse encontro que ele teve ali, ele se converteu. Onde eu quero chegar? É que Paulo, quando ele estava ali na região de Jerusalém e foi estudar, ele era conhecido, o que nós chamamos hoje como superdotado. Ele tinha uma inteligência acima da média. Os psicólogos que estudam o comportamento diz que a inteligência dele superava. Não era normal. Ele era, conhecemos hoje como superdotado. E tem textos bíblicos para isso. Em Atos, por exemplo, diz que ele era maior entre os que estudavam com Gamaliel. Inclusive, eu acho que Estevão também teve ali, era da escola de Gamaliel, conheceu ali Paulo nesse cenário aí todo. Então, Paulo ele era extremamente inteligente. Então, veja só o currículo desse camarada. Já era poliglota, tinha estudado tudo. E ele se destacou a ponto de que se tornou a maior figura judaica da sua época, superando o próprio Gamaliel, porque Gamaliel não aparece ali. Ele só aparece naquele momento ali com Paulo, depois que aparece é Paulo como sendo o maior representante do judaísmo da sua época. Então, na cabeça de Paulo, ele entendeu que é o seguinte: ele era o maior da sua época, ele foi preparado para ser o maior, a família dele investiu para ser o maior, todos os recursos a família investiu e, por incrível que pareça, ele se tornou. Então, na cabeça dele, ele era o único que poderia fazer o que ele entendia que deveria ser feito, que era o quê? Era extirpar a religião do caminho, que ele chamava na época. Então, na cabeça dele, ele foi chamado por Deus para acabar com essa religião. Na cabeça de Paulo, tudo que ele fez, ele não fez por uma questão de maldade especificamente dentro do comportamento. Ele entendeu que era uma missão, uma razão. Para eles, estes do caminho era uma seita onde eles estavam prejudicando a volta do Messias, a questão sobre o Messias. A pureza do judaísmo. A pureza e tudo. Na cabeça de Paulo, então, ele era um zeloso. Ele diz isso. Então, ele fazia tudo por amor à lei, à tradição, ao legalismo. E tudo aquilo que ele aprendeu. Então, ele sempre fez tudo o que fez porque ele era uma das características da personalidade dele. Então, ele achava que tudo que ele estava fazendo era por causa do amor e a lei, o amor ao judaísmo. E ele se tornou o maior representante disso. E não tinha ninguém que da sua época que pudesse ter o aprofundamento e o conhecimento que ele tinha. Então, na cabeça dele, só eu que posso fazer isso. Então, essa foi a intenção dele. Agora, não era isso que Deus queria para ele. A gente pôde ver aqui um pouco do resumo da formação de Paulo pré-conversão ao cristianismo, né? E uma coisa que você, ouvinte, deve estar lembrando é que o apóstolo Paulo teria um látis muito melhor que o seu. Cara bom, né? Mas uma coisa, como o Licélio mencionou aqui, eu sou da filosofia, uma coisa que dá particular interesse é justamente essa influência estoica em Paulo, né? Eu queria saber se você pode falar um pouco mais dessa influência estoica em Paulo, se a gente consegue ver um pouco dessa influência estoica em Paulo nos escritos dele no Novo Testamento e também as divergências, né? Porque eu também fico muito preocupado às vezes, porque às vezes eu vejo cristão que parece que lê a Bíblia reduzido a Bíblia a estoicismo. Isso é uma preocupação que eu tenho, né? Porque, sem dúvida, existem convergências, por exemplo, entre o cristianismo e o estoicismo,
inclusive mencionaste aqui essa conhecida influência estoica em Paulo, a formação que ele teve educacional. Mas a gente também não pode confundir o cristianismo com o estoicismo, né? E aí eu queria saber se você poderia falar aqui, o que a gente encontra em Paulo que vem do estoicismo e aonde Paulo ele vai chegar e vai dizer, olha, isso daqui pertence aos rudimentos do mundo, não é nada diante da sabedoria de Cristo. É uma pergunta interessante porque, assim, eu particularmente, e o Arthur resumiu bem o problema, que as pessoas dizem o seguinte, as pessoas querem estudar filosofia estoica, o cristão, principalmente, quer estudar filosofia estoica. Ansiedade. Eu digo assim, olha, primeira coisa que tu tem que entender que tu tem que ter muito cuidado de estudar filosofia estoica. Tu tem que ter bastante cuidado de você não confundir estoicismo com cristianismo. Porque elas, se você for, a grosso modo, parece que elas andam juntas ali. São muito próximas, muito parecidas. Os conceitos. Mexe muito com a questão da ansiedade, por exemplo, né? Que a Bíblia, Jesus vai dizer pra gente não andar ansioso, não sei o quê. E o estoicismo, ele estava em alta, inclusive, por causa disso, né? Que a gente vive numa sociedade ociosa. Na verdade, eu posso até dizer que eu sou estoico, assim, por causa de Paulo. Mas em que sentido? É que tem uma coisa que Paulo entendeu. Quando ele se converte, que ele passa 3 anos ali em Damasco, estudando com o Senhor Jesus, esse é outro detalhe que as pessoas precisam lidar sobre Paulo. Paulo se converteu, então tudo que ele estudou, tudo que ele se formou, não serviu de nada. Isso não é verdade, tá? Na verdade, foi uma mudança de chave. Deus não escolheu Paulo à toa. Ele escolheu... Inclusive, o discurso de Paulo em Atenas. Paulo cita a cultura grega. O Senhor escolheu Paulo porque ele era o maior da sua época. Não era só simplesmente... escolheu e vamos rejeitar, largar tudo, deixa esse negócio de filosofia para lá, deixa esse negócio de legalismo para lá, de lei para lá. Não. O que Paulo estudou lá no deserto foi apenas a verdadeira interpretação, o espírito da lei. Mas todo o conhecimento de Paulo, eu posso dizer o seguinte, hoje eu compreendo o seguinte, poderia ser outro? Não poderia. Dentro de um aspecto humano, que a gente observa, não. Deus escolheu Paulo justamente porque ele tinha um arcabouço cultural, pedagógico, teológico, de formação, de cultura, de tudo, para usar isso em favor do evangelho. Porque se não fosse Paulo, dificilmente alguém teria a capacidade de conversar, de dialogar com o mundo da época e sendo o que eu posso dizer é o seguinte, um intelectual. Principalmente em relação aos gentios, né? Sim. E aí, respondendo a pergunta do Arthur, que é uma pergunta bem interessante, Paulo, todas as suas cartas, esse é um ponto. Para entender muita coisa sobre Paulo, tem que estudar a filosofia estoica. Hoje, por exemplo, eu estava olhando, fazendo pesquisa, o que tem de gente que estuda Paulo, sabe mais do que eu, melhor do que eu, e citam isso, que existem conceitos em Paulo que é da filosofia estoica. O que Paulo faz? Ele dá uma roupagem cristã, ele dá dizer o seguinte, olha, isso aqui é filosofia estoica, mas isso aqui é de cristão, isso aqui, a gente pode usar isso aqui é bom. Então, o fato de ser filosofia, o fato de ser estoicismo, Paulo, por assim dizer, não significa que não serve, pelo contrário. Então, nas cartas de Paulo, nas 13 cartas que se atribui a ele, em todas elas nós temos elementos do estoicismo. Através de quê? Não só dos textos, mas através de posicionamentos de Paulo, através do comportamento de Paulo, porque existem algumas características dentro das cartas paulinas que é do estoicismo. Por exemplo, Paulo, ele entendia, quando a gente lê sobre justificação, predestinação em Paulo, a gente não consegue, talvez, a não ser que seja da filosofia como Arthur, que muita coisa da justificação, da predestinação, é estoica. Por exemplo, o estoicismo, os estoicos acreditavam que você não podia mudar o destino, né? O destino. Que você é aquela história, né? Não tem por que ficar ansioso, porque afinal de contas é o destino. É o destino.
Se dá para fazer alguma coisa, você faz. Se não dá, paciência, é o destino. Então, Paulo era muito assim. Ele era muito descansado nesse sentido. Paulo não se preocupava com as coisas que estavam fora do seu controle. Isso é estoicismo. Sim, sim. Paulo ele não brigava por aquilo que ele não podia controlar, sim, por aquilo que ele não podia resolver. Aquela questão da graça comum, né, professor? Que Deus ele ainda bota as pegadas dele e a humanidade contra. Inclusive essa questão do destino, né? Deus está cuidando do nosso destino. Então, isso aí, por exemplo, por isso que talvez ninguém escreveu tanto sobre justificação e sobre graça como Paulo, justamente porque o estoicismo ele trabalha muito isso, e na época de Paulo isso era muito comum, né? Então Paulo, por exemplo, em Filipenses 1:12, que é o texto que eu usei muito, ele diz assim: quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o bem do evangelho. Ou seja, tudo que me aconteceu, não se preocupe, isso tudo foi porque o Senhor que quis. Eu era preso, mas não se preocupe, eu era embaixador em cadeias, eu estava preso, eu era embaixador do Senhor, foi Ele que me colocou lá, Ele me colocou lá para evangelizar. Então, Paulo sempre via aspectos positivos em tudo que ele vivia. E então, ele não se preocupava muito com as coisas que ele não podia controlar. Ele sempre também tirava o melhor de todas as situações. Ele não se preocupava muito com as coisas de fora. Ele não se incomodava por exemplo, Paulo se incomodava com as pessoas no sentido do que elas pensavam sobre ele. Ele procurava se defender das coisas, porque o estoicismo diz o seguinte: eu não posso controlar que você fale de mim. Eu não tenho controle sobre a vida das pessoas. Então, Paulo não se preocupava muito com isso, né? E nós temos, dentro especificamente de Romanos, Filipenses, Colossenses, nós temos muito do estoicismo, porque a gente vai lendo os elementos e a gente vai conseguindo encontrar. Tem uma questão interessante que tu mencionaste na tua outra fala, que foi justamente sobre a conversão de Paulo, os 3 anos que ele está ali aprendendo no deserto, eles são uma maneira correta de interpretar. Acho que isso vem bem ao caso, né? Porque enquanto, por exemplo, o estoico pode falar do destino, o Paulo ele está pensando justamente nessa providência divina que cuida da sua criatura, que cuida dos seus filhos, né? Então, tu tem ali lampejos da verdade no estoicismo, mas que são reinterpretados por Paulo à luz de Cristo, né? Reinterpretados por Paulo à luz da revelação que Cristo dá. Então isso eu acho que é o ponto central, essa interpretação que o cristão vai fazer de outras coisas que ele conta de verdades, né? O estoicismo ele é incompleto, né, sem Jesus, no final incompleto. E as filosofias são incompletas, né? Por mais que eu tenha lampejos de verdade em determinadas filosofias, visões de mundo, mas a verdade em si é uma pessoa. É esse Cristo que se revela a Paulo, né? Esse Cristo se revela a nós e que nos leva a ver o mundo a partir de uma nova maneira, que é justamente a maneira que Paulo vai passar a ver a partir da sua conversão, né? Não sei se o Samuel quer falar um pouquinho mais da conversão agora. Não, eu quero focar nisso, né? Para mostrar o quanto que muitas vezes a nossa criação, né? A nossa, inclusive, educação intelectual pode ajudar a gente tanto quanto crentes, quanto na nossa fé, né? Então, eu creio que isso é um tanto quanto interessante. Eu não sabia que havia tanta influência estoica, assim, por exemplo, no pensamento de Paulo. Mas eu sempre percebi que havia ali uma certa similaridade, né? Porque, querendo ou não, essa ideia de ansiedade, do destino, Deus ali está mantendo ali paciência, né? E isso que o Arthur falou é interessante, porque é o seguinte, Paulo tem muitos elementos, mas ele interpreta. Ele dá aquele olhar cristão. Mas tem. E é por isso que é importante entender, por exemplo, os sofrimentos de Paulo, à luz... ninguém na época de Paulo tinha tanta precisão e tanta bagagem para falar de sofrimento como o estoicismo. Mentira. Sim, com certeza. Então, assim, o estoicismo ele ajuda
E qual é a diferença do estoicismo? Pelo menos assim, eu não conheço nada de filosofia, só mesmo um pouquinho de filosofia estoica, por causa de Paulo. Mas o que eu ouvi comparando o estoicismo com outras filosofias é que o estoicismo ele é diferente das outras. As outras elas têm muito mais uma questão teórica e tudo mais. Para o estoicismo, é um estilo de vida. O estoicismo é como se fosse um estilo de conduta, uma forma de você viver. Seja em todas as áreas da sua vida, você tem uma praticidade em relação aos fatos. A como você vive, o que você fala, o que você vê, como você vê, tudo te influencia. Então, o estoicismo é um estilo de vida. E por causa do sofrimento que Paulo passou, eu acho que o estoicismo ajudou muito ele a entender tudo isso, porque o estoicismo lidava muito bem com essa questão do sofrimento. Sim, sim. Interessantíssimo isso. Mas existem alguns pontos de divergência, né, entre o estoicismo que o crente não pode abraçar, né? Se eu não me engano, Arthur, me corrija se estiver errado, por exemplo, os estoicos acreditavam que Deus ele era impessoal, não era algo assim? É uma visão geral dos gregos, né? Porque assim, tu tem as divindades menores no panteão grego e tal, mas nas filosofias gregas tu tem uma certa impessoalidade divina, né? Eu acho que é aí que está essa questão, por exemplo, quando tu pensa o destino. Porque esse destino no estoicismo, ele pelo menos me parece... Eu não sou especialista em filosofia antiga, né? Minha praia é filosofia analítica, enfim. Mas me parece, pelo menos uma leitura superficial da filosofia antiga, que há uma impessoalidade muito latente nos gregos. Tu vê isso, por exemplo, tu pega Aristóteles, tu tem aí um motor imóvel que ele é impessoal, ele não tem nenhuma relação de pessoalidade. O que é diferente, por exemplo, do cristão, porque o que for acontecer, vai acontecer. Mas para o cristão ele vai acontecer porque há um Deus soberano, pessoal, que está cuidando da vida do Ulissério, está cuidando da minha vida, está cuidando da vida do Samuel. Então, pensando nesse ponto e também outros, o que te conta também de divergência de Paulo com os estoicos? Tem uma coisa que o estoicismo é extremamente perigoso para quem vai estudar o estoicismo. Todo mundo que eu li sobre o estoicismo e Paulo diz que o estoicismo ele tende a confundir com o cristianismo. E, em muitos casos, alguns interpretam a própria Bíblia pela luz do estoicismo. Sim. Isso é perigoso. Agora, por que eles fazem isso? Porque aí eu indico para as pessoas lerem. Nós temos hoje muitos documentos interessantes sobre o estoicismo. Eu tenho em casa, eu comprei alguns deles, que é o Sêneca, os textos de Sênecas, os textos de Epiteto, como a arte de viver, que é muito interessante, as meditações de Marco Aurélio, que é fantástico. Ali tu vai entendendo. Aí o que tem o estoicismo, por exemplo? O estoicismo ele é extremamente voltado para si. Sim. Para você. A ideia do positivismo em você. Ele trabalha muito na questão do individualismo. Você pode ser o que você quiser. Usando um termo mais contemporâneo, coach, né? Você pode ser o que você quiser. Você é dono de você mesmo. Você controla as suas ações, você controla sobre... Por exemplo, Marco Aurélio tinha uma das coisas interessantes. Marco Aurélio, num dos seus textos, ele era o imperador. Ele tinha quantas pessoas para servir ele? Quantas ele quisesse. Mas ele acordava talvez os primeiros a acordar na época dele. Talvez, alguns dizem que ele era o primeiro entre todos os servos deles a acordar. E ele diz nos seus textos, Meditações de Marco Aurélio, conquiste as suas manhãs. Você é o que você quer ser. Então, esse é muito perigoso no estoicismo, porque ele tende a inflamar o ego, a você se achar muito, que você é alguma coisa. O estoicismo te ajuda a controlar coisas, a ser equilibrado, a ser organizado, a ser focado. Ele trabalha muito nessa área. Muita coisa útil, né? Isso, é extremamente útil. Aí Paulo pega tudo isso e diz o seguinte, olha, isso aqui é muito bom, mas tudo isso eu considero esterco no sentido de que se não levar a glória
e o conhecimento de Cristo. Sim, com certeza. Aí vem coisa interessante, né? Porque enquanto alguém pode ler, sei lá, a pessoa pode ler o Marco Aurélio e se inflamar com orgulho, não sei o quê, o Paulo ele vai mostrando a graça pra gente. Por mais que eu faça tudo isso, e ele vai dizer o tudo que ele é, de fato, né? Por mais que eu faça tudo isso, ainda assim eu sou um pecador que necessita da graça, né? Acho que talvez no fim das contas, o que diferencia o evangelho de tudo quanto é visão de mundo que a gente tenha no mundo é a graça desse Deus que é revelado em Cristo. Né? Acho que é isso que a gente vai ver assim, de uma diferença primordial. Paulo, em relação ao estoicismo, Paulo ele vai mostrar pra gente essa graça de Deus. E é o que a gente mais vê de nítido ali ao longo dos textos paulinos. Acho que uma das coisas que mais nos alegra o coração, pensando nessa redenção de criaturas pecadoras pela graça de Deus, né? Que depende dos nossos esforços. Sim, com certeza. Uma coisa interessante, né, Tu me corrija se estiver errado, mas a filosofia estoica, ela nasce no contexto da helenização, né? Isso, E filosofias helenistas. Pois é, que inclusive elas acontecem justamente quando a polis deixa de existir, né? Eu acho que a palavra deixar de existir ela é complicada. Muito forte, mas... A polis é relativizada diante do império. Sim, exatamente. Tu vê isso principalmente com Alexandre. Sim, né? e elas começam a existir... E essas filosofias helenistas vêm justamente no contexto que o ser humano para de olhar muito para a política em si, né? E começa a pensar muito mais no eu. Então, seria justamente, por exemplo, quando surgem essas filosofias de pensar no eu. E tu tem até uma oposição interessante, porque duas escolas helenistas, o Licélio inclusive citou aí os epicureus, né, que seguiam o Epicuro. O epicurismo e o estoicismo são filosofias radicalmente distintas. São opostas. Eles viviam brigando uns com os outros, né? Os seguidores de Epicuro vão fazer uma ênfase no prazer. É a busca pelo prazer que te leva à felicidade. Sim. Enquanto que o estoico vai dizer que meu encontro pela felicidade, a boa vida, ele se dá justamente em compreender esse mundo, a ordem desse mundo, né? E aceitar essa ordem, saber viver de acordo com essa ordem. Que você não muda isso. Você não muda isso. Enquanto que o epicurista vai olhar para o prazer como algo central. Então o epicurismo é aquela filosofia que diz para... Não chega a ser o hedonismo, né, que a gente vê. Mas é uma filosofia que diz algo semelhante a Carpe Diem, mas nem tanto, né? Algo do tipo. O Epicuro ele falava de um prazer moderado. Moderado. Né? Eu já li críticos ao Epicuro que falam de Epicuro como um prazer assim desmedido e tal. Mas quando tu lê o Epicuro, ele tem uma carta a Meneceu, que é um texto dele sobre a felicidade. Ele diz explicitamente que o prazer tem que ser moderado, porque se tu busca todos os prazeres sem moderação, tu acaba com o próprio prazer. Pensa no cara que é alcoólatra. Tá buscando um monte de prazer adoidado, sem limite e tal. Ele acaba com o próprio prazer da vida dele, porque ele torna a vida dele um inferno. Né? Então o Epicuro ele faz essa reflexão. Mas ainda assim, mesmo sendo um prazer moderado, ainda assim são vias radicalmente diferentes de pensar esse encontro com a boa vida. Né? E elas estão no contexto ali da helenização. Já não pensando tanto na boa vida no contexto da busca pelo bem comum na polis, como está presente ali em Aristóteles, né, em Platão, em alguma medida. Eu conheço mais Aristóteles do que Platão. Mas que, em ambos os casos, estão buscando a boa vida. E aí, acredito que Paulo aparece aí trazendo uma ideia radicalmente diferente do que é a boa vida. Que esse tem uma coisa que crente muitas vezes não tem, principalmente em lugares de perseguição, é boa vida, né? E ele falou ali sobre Aristóteles, né, o maior filósofo talvez para muitos, né? Mas olha só, tem outro detalhe também, além do estoicismo, que o Arthur conhece bem, que também é característico nas cartas paulinas, que é o método chamado diatríbico. Diatríbico, a gente vê muito em Romanos, né? Exatamente. Eu até mostro aí muitos textos que Paulo usa esse método. Agora, o que eu achei interessante é o seguinte... professor, rapidinho, pode explicar pra gente o que é diatríbico? É isso que eu vou explicar agora. O que eu acho interessante é o que é esse método, né? Segundo o que eu pude ler bastante sobre esse método, primeiro que não era qualquer pessoa que estudava. Aí ficava assim, como assim? Na época de Paulo... estudar
tanto o estoicismo quanto essas filosofias, não era só simplesmente vai lá e tu estuda, não. Sim. Você tinha que passar por um rigoroso treinamento, você chegava assim, era difícil. E a diatríbico, esse método diatríbico, era para pessoas extremamente fora da curva. Ele tinha que ser extremamente inteligente. Por quê? Tinha que prever, né, o que o outro ia falar. Porque ele era a pessoa, ele era como se fosse um profissional, para a gente trazer para o público até entender um pouco melhor a gente. Era alguém que era preparado para não perder um debate. Não, interessante. Ele podia não saber nada do assunto ali. Por exemplo, quando eu fiz direito, eu fiquei impressionado quando eu ia para vendo algumas colocações em público, a habilidade que algumas pessoas tinham, e alguns até diziam assim, olha, mas quando tu pega uma peça dele, tu vê que ele não sabe o rumo que é. Mas o cara é fera para falar, então deixa ele falar. Então, o método diatríbico era alguém que era treinado para debater em público e ele ter todos os métodos possíveis para vencer um debate. Ele te amarrava, ele amarrava a tal ponto que você não tinha para onde você correr. Era uma pessoa extremamente capacitada para debater publicamente, que era o que nós podemos chamar hoje de oratória. Alguém que sabia falar bem, que conhecia tudo o que era possível na época, contexto, cultura, geografia, filosofia, todo o conhecimento possível da sua época. Então ele sabia dialogar com todas as áreas. E isso dava a ele muito habilidade para que ele fizesse isso publicamente. Por exemplo, quando Paulo diz, ele faz algumas perguntas. Essas perguntas, tu pode discordar dele, mas eu quero ver tu responder. Quando ele diz assim, quem pode nos separar do amor de Deus? Aí Paulo, me diz aí. Você aí que é crente aí, me diz aí. Quem é que pode nos separar? Se ele é poderoso, magnífico, criador dos céus e da terra, se ele é tudo isso, quem é que pode nos separar do amor dele? Esse é o método diatríbico. Porque a resposta é óbvia. Mas você não tem como contra-argumentar uma resposta dessa. Dentro de uma esfera teológica, cristã, piedosa, você pode... Mas então ele usa muito dos seus métodos. Então, o Romanos está cheio de método diatríbico, que também é influência grega, influência helênica, influência da própria filosofia grega. O Arthur deve falar também alguma coisa sobre... Não, eu queria mover, na verdade, dos gregos para os judeus. Uhum. Porque uma coisa que tem ficado muito nítido ao longo dessa fala é que Paulo, ele era justamente o cara porque ele reunia o melhor de duas culturas. Exatamente. E a gente falou bastante de uma. Uhum. Mas e aí, como é que foi essa formação educacional de Paulo lá com Gamaliel? Né? Como funcionava, o que eles tinham que aprender exatamente, o que tinha que estudar, quais exercícios que eles tinham, coisa do tipo. Basicamente, como funcionava a, entre aspas, Universidade de Jerusalém com o reitor Gamaliel? Muito boa a pergunta. Quando a pessoa estudava ali com Gamaliel, é bom que se diga que Gamaliel talvez fosse a escola mais conhecida da época, e na época, quando estava Gamaliel, talvez fosse o maior mestre que tinha em termos de nome, escola e interesse por estudar era com Gamaliel. E como que você estudava? Você ali na escola de Gamaliel, você era treinado, você era ensinado para você conhecer a Escritura, o Antigo Testamento. A lei, interpretar a lei. Então, a pessoa estudava ali todos os textos possíveis, todos os escritos de interpretação que existia dos judeus, Talmud, alguns textos que alguns dizem que tinha na sua época ali. Mas, por exemplo, quando você vai ver ali nos evangelhos sinóticos, nós temos ali os fariseus. Paulo era o fariseu. Mas olha só, e é só que a gente acha que todo fariseu era igual. Era hipócrita. Era hipócrita. Paulo era o fariseu, mas a escola filosófica, a escola farisaica de Paulo era completamente diferente da farisaica que a gente encontra nos evangelhos sinóticos. Porque na época, nos evangelhos sinóticos, nós temos um fariseu que falava uma coisa e vivia outra. Ele não estava nem aí para... Paulo não. Ele foi trabalhado, ele foi instruído a ser alguém que amasse a lei, que obedecesse a lei, que fosse zeloso em relação à lei e que fosse
um precursor, alguém que anunciasse e fosse um intérprete da volta do Messias. Como é que se daria? Eles estudavam, porque era uma ânsia deles aguardando especificamente o Messias. Então, eles estudavam lá a própria língua hebraica, eles estudavam a composição do culto, da liturgia judaica, toda a liturgia judaica, a centralidade da lei, era algo que eles buscavam muito. E foi que Paulo entendeu. Na verdade, quando Paulo se encontrou com Cristo, ele entendeu o seguinte: poxa, tá aqui, eu encontrei aquilo que eu estudava, que era a centralidade, tudo apontava para ele. Então, ele estudava a lei como uma espécie de que, estudando ela, você conseguiria compreender a chegada do Messias e como isso se daria. Então, eles estudavam a cultura, a tradição, o valor pela lei. Então, não era questão legalista, a questão farisaica. E também, Paulo fazia parte do Sinédrio. Então, ele não era o maioral do Sinédrio, mas tudo indicava que, a fazer parte daquela escola, ele se tornaria talvez um dos maiores líderes do Sinédrio, justamente porque ele estudava, ele fazia parte dessa equipe que julgava, na época, a religiosidade das pessoas, aquilo que eles faziam contra a lei. Tanto é que ele fez isso com Estevão. Então, é isso que eles aprendiam, o zelo, o amor. Então, quando a gente vai olhar em Paulo, aí, olha só que a gente não percebe. É que isso não muda quando Paulo se converte. O que não muda? O legalismo em si é uma coisa, o valor e a dignidade pela lei. Paulo dá ênfase. Paulo entende que, na verdade, a compreensão que ele tinha da lei agora é muito melhor e superior que o qual ela tinha. E esse é o tema do segundo livro do Licélio, que não está aqui. Exatamente. Então, assim, Paulo, você aprende muito com ele sobre o amor e o valor da letra, da lei, do cuidado que tinha com relação à lei. Não dos fariseus, dos evangelhos, mas do zelo de amar e de obedecer e de respeitar a lei e ser zeloso em relação às coisas de Deus, fazendo aquilo que Saul talvez não fez, fazendo aquilo que muitos do Antigo Testamento não fizeram. Paulo entendia a importância de ser, talvez, alguém que fosse responsável por dar legalidade à lei, no sentido de vivência de acordo com a lei. Sim, entendi. E, professor, para a gente estar finalizando, né, uma última pergunta que eu gostaria de enfatizar aqui para a gente discutir é qual é o impacto dessas influências de Paulo? Tipo, como ele usava isso a favor dele, nas interações dele, por exemplo, a gente vê lá Paulo em Atenas, né, discutindo com as pessoas, usando a mitologia grega para poder fazer uns pontos de contato. Ele é conhecedor da lei, ele também usa isso em favor dele, ele ia nas sinagogas. Como é que Paulo se aproveitava de todo esse conhecimento, tanto o grego quanto o judeu, no final das contas? Eu penso que uma das coisas que nossa geração, nós precisamos aprender com Paulo. Paulo entendia que havia espaço para todo mundo, por exemplo. Paulo ele não era aquela pessoa que centralizava tudo nele, no sentido assim, só eu posso fazer. Ele entendia que outras pessoas poderiam fazer até melhor do que ele, e ele treinava essas pessoas para fazer. E nos seus textos e na própria estratégia de Paulo, a gente percebe que ele usa tudo que ele viveu, tudo que ele adquiriu e todo o conhecimento que ele tinha em favor do Evangelho. Ele usa todas as ferramentas que ele adquiriu no longo da sua trajetória para fazer com que o Evangelho se tornasse o que é hoje. Agora, por que isso? E talvez seja por isso que Deus o chamou. Porque quando você lê os escritos de Paulo, você vê que ele era uma pessoa estrategista, ele fazia de forma muito estratégica, ele era extremamente focado, ele sabia o que era para fazer, extremamente determinado, ele não abria mão daquilo que ele estava fazendo, uma pessoa convicta daquilo que ele acreditava, é uma pessoa muito centrada, coerente, ele não tinha, apesar de
vários conhecimentos, mas ele sabia exatamente aquilo que ele acreditava, aquilo que ele era, aquilo que era Deus, aquilo que era Jesus. E ele não mudava isso, ele não alterava o evangelho em relação a isso. Então ele era... Porque tem pessoas que adaptam o evangelho, que mudam o evangelho para agradar pessoas. Paulo também fez tudo para alcançar as pessoas, mas nunca mudou o evangelho. Sim. Olha que coisa interessante. Então ele usou tudo, todas as ferramentas possíveis Paulo usou. Mas entendia que o evangelho não podia ser mudado. Sim. Porque na compreensão de Paulo, a maior estratégia, as pessoas usam hoje, por exemplo, quando eu falo por aí, e eu até disse isso lá na PIB, os métodos, todos eles são importantes. Eu acho que todos eles são válidos. Mas Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Amém. E Paulo entendia isso. E por isso ele investia em pessoas. Então, olha uma das coisas que Paulo fazia. Paulo investia em pessoas. Tempo nas pessoas, em treinamento, discipulado, cuidado, zelo e deixar com que as pessoas fosse crescendo à medida que ele estava ensinando. E ele conhecia a geografia, então ele sabia os melhores locais, para onde ele ia andar, as melhores ferramentas. Ele usou... por que o nome dele era Paulo? Isso é uma outra ideia, uma outra coisa interessante. Paulo nunca mudou de nome. Ele sempre foi Saulo e sempre foi Paulo. Só que na evangelização aos gentios, ele utilizou a cidadania romana. Por quê? Porque como cidadão romano ele podia se locomover para qualquer direção, ele podia pregar em público, ele podia andar, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele tinha essa autonomia, coisa que ninguém tinha na época. Você poderia ser preso, por incrível que pareça. Então, ele, por exemplo, pregava em praças públicas, pregou em muitos locais, inclusive esse texto que você citou logo no início, que quando prenderam ele falou, calma aí, eu sou cidadão romano, quero ser julgado em Roma. Ele sabia os direitos deles, ele sabia se posicionar. Então, ele sabia, ele usou tudo o que ele pôde em prol do evangelho. Então, a própria cidadania romana, se utilizar do direito que ele tinha, porque ele conhecia muito o direito, né? Ele conhecia todas as leis, tanto civis quanto as leis romanas, e quanto as leis judaicas, ele conhecia todas as questões da lei. Então, ele sabia entrar, sabia sair, ele sabia o que estava fazendo. Olha que coisa interessante, para a gente encerrar sobre esse texto. Quando a gente lê Atos, capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26 de Atos, nós temos 5 discursos de Paulo. O primeiro diante do judeu, segundo diante do Sinédrio, terceiro diante de Cláudio Félix, quarto diante de Félix e o último diante do rei Agripa. Todos os 5 discursos foram acusações contra ele. O que ele fez? Nas 5 ele foi praticamente absolvido. Por quê? Primeiro, por ele ser cidadão romano. Então, nada do que ele falou poderia julgar ele por qualquer outra coisa. Segundo, é que ele foi inocentado também por causa do discurso. Paulo não mudou o discurso. Ele sempre, nas 5 defesas, ele disse a mesma coisa. E no capítulo 22, se não me falha a memória, que é diante do Sinédrio, olha como Paulo é inteligente. Quem fazia parte do Sinédrio? Saduceus e fariseus. Uns acreditavam na ressurreição e outros não acreditavam. Paulo falou assim, olha, vocês vão me condenar porque eu estou falando que Jesus ressuscitou e tem alguns aí que vocês acreditam. Aí o que você falou? Calma, bagunça. Vamos parar com isso aí. Ele está inocente porque a gente também acredita. Então Paulo ele era muito estrategista, né? Ele falou assim, foi isso que estava acusando ele. Porque... Esse texto é engraçado, inclusive, que parece que ele vai ser julgado, tá maior confusão, o pessoal com raiva, ele solta do nada. Meus irmãos, eu estou sendo julgado por causa que eu acredito na ressurreição. E todo mundo começa a brigar e o pessoal tá tão focado em brigar que esquece de Paulo. Então, esse é o cara, né? Assim, extremamente estrategista. Agora, o que mais me impressiona é que Paulo entendeu que tudo isso era por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Então, às vezes nós fazemos muita coisa e muita coisa boa, mas às vezes não direcionamos para o Evangelho. Paulo, tudo ele direcionou para o Evangelho, absolutamente tudo. E encerrando o texto que também é estoico, que é as últimas palavras de Paulo que diz assim, olha, eu estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, acabou, encerrou, não posso fazer nada, vou morrer. E ele diz essas últimas palavras,
combati bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tudo isso é um teor filosófico, um teor estoico, tudo por trás ali nesses textos de Paulo. Pois agora a coroa da justiça me está guardada, a certeza, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Amém. Arthur, tem algum comentário a fazer? Não, gente, só agradecer pela aula fantástica. Eu sou da filosofia, não sou da teologia. Gosto de fazer esse diálogo da filosofia com a teologia, mas é sempre aquela coisa, né? Não é aquilo que eu conheço profundamente. Teologia bíblica, de maneira mais profunda, assim, é sempre um prazer poder ver uma aula super didática em teologia bíblica, em teologia paulina, e sobre a vida desse grande homem que, poxa, boa parte do Novo Testamento foi escrita por ele. Né? Tem um legado gigantesco para a gente, e boa parte da nossa fé, né, doutrinas centrais para nós, cristãos, especificamente nós protestantes, doutrinas tão caras para nós aí nos escritos desse homem que tem uma importância gigantesca para nós, que é o apóstolo Paulo. A gente vai fazer o jabá agora, o jabá depois? Pode falar um pouco sobre o seu trabalho, professor? Bem, eu tenho dito que uma das coisas que eu aprendi com Paulo também é que a gente não tem que aparecer por aparecer, né? Sim, com certeza. Então, se você tem interesse, você pode acompanhar minhas redes sociais, Instagram, Facebook, de Série Valente. Eu atuo basicamente nas pesquisas de Paulo. E uma das coisas que eu gosto muito de estudar Paulo é porque eu sou um Paulo ortodoxo, um paulino ortodoxo. Não sou paulinista, que é uma outra coisa. Mas a linha que eu trabalho de Paulo é uma visão ortodoxa. Significa que qualquer denominação, qualquer igreja evangélica pode ter a certeza que tudo que eu falo, explico e acredito sobre Paulo, o meu viés é um viés ortodoxo. Não é um viés liberal, não é um viés neo-ortodoxo e nem um viés da NPP, que é um outro assunto. Então, tudo que eu penso e falo sobre Paulo é um viés histórico que vem dos pais da igreja. Então, isso aí, hoje está raro em teologia paulina. Hoje, a nova perspectiva de Paulo e outras áreas são mais conhecidas e mais trabalhadas do que essa, pelo menos aqui no Brasil. Então, é muito conhecida lá fora. E aqui, então, eu trabalho nessa área, eu gosto muito dessa área. Eu tenho vários artigos sobre teologia paulina. Escrevo também a revista da nossa convenção, escrevo para o Jornal Batista, escrevo para o site da CBB, escrevo também nessas áreas, blogs. E a gente trabalha aí na parte também de conferências. Você encontra alguns trabalhos no YouTube de forma geral, se você colocar o Licério Valente ali. Excelente, professor. Uma grande satisfação estar... Esse aqui é um dos livros do professor, 1, 2. Você pode encontrar outros livros, vou deixar aí na descrição. E eu vou até indicar, até mesmo o Arthur, até para ele depois me corrigir, eu tive a oportunidade esse ano de ser o conferencista dos 122 anos do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, mais antigo. E lá, o tema era as influências helênicas nos corpos paulinos. E eu fiquei muito, assim, comovido, no sentido, pelo convite, mas muito temeroso pelas pessoas que estavam lá presencialmente e saber que ia para a rede nacional. E lá eu apresento de uma forma bem mais detalhada, com indicações de livros, materiais, artigos sobre o estoicismo e o judaísmo, tanto o judaísmo como helenismo, nos corpos paulinos. E ali eu falo bem especificamente sobre o estoicismo. Eu acho que as pessoas podem assistir e lá vai ter bem detalhes sobre isso. A gente pode colocar o link, né? Depois tu manda pra gente, a gente coloca o link aí no vídeo do YouTube. E, gente, esse daqui, como o Samuel falou, é dois livros do Licélio, o livro sobre a vida e formação do apóstolo Paulo. Ele tem também um livro sobre a lei e Cristo, né? E olha só, os dois estão esgotados. Mas vai ter nova tiragem em breve, né, Licélio? Quando tiver nova tiragem, a gente pode, sem dúvida, divulgar aqui. E para vocês também comprarem, adquirirem. E o Licélio também é poeta.
Ele tem também livro de poesia. Nossa, Eu não tenho uma sabia. poesia sobre Paulo só com a letra P. Legal, não sabia disso. Então é isso. Obrigado, professor. Foi Obrigado. uma grande satisfação estar recebendo você aqui. Espero poder lhe ver mais vezes para você falar mais sobre o seu trabalho, né? E você, telespectador, obrigado por estar assistindo aqui com a gente. Você já sabe aquele padrão. Se você gostou, não deixe de deixar sua curtida. Se você tem alguma dúvida, algo que podemos responder ou talvez uma sugestão, você também pode estar comentando aqui embaixo que a gente vai lhe responder. E também qualquer link para livro, como a gente já falou, você vai estar ajudando a gente com alguma comissão que vai para mim e para o Arthur, para o projeto e também para missões, uma parte a gente destina. Mas é isso, pessoal. Não esqueça de compartilhar com seus amigos para que eles também possam ser edificados. Então é isso. Até mais. Obrigado.